Oi, sabe, existem algumas coisas que me fazem pensar, tipo, será? Esse é um passatempo perigoso, eu sei. Mas dê uma olhadinha nas curiosidades que eu trouxe hoje. A Estátua da Liberdade é feita de cobre, então tinha originalmente a mesma cor de uma moeda de 5 centavos. Ela ficou com aquele tom esverdeado devido à oxidação que ocorreu até 1920. Bem, não é fácil ser verde. Há mais átomos dentro de um copo de água do que copos d'água dentro de todos os oceanos da Terra. Pode tirar a prova. Algumas cordilheiras, como a Serra Nevada, na Califórnia, têm neve cor-de-rosa com cheiro e gosto de melancia. Fique longe da neve amarela, hein? Uma espiga de milho sempre contém um número par de fileiras. Geralmente são 16, e de grãos, em média, são 800. A chuva tem cheiro mesmo. É uma mistura de óleos vegetais, bactérias e ozônio. Foi o próprio Salvador Dalí quem fez o design do logotipo do pirulito Chupa Chups em 1969. Ele também insistiu para que o logo ficasse no topo da embalagem para que todo mundo pudesse vê-lo. A versão da aurora boreal do hemisfério sul é chamada de aurora austral, e o inverno é a melhor época para ver essas luzes no sul. Os vitorianos costumavam dizer a palavra prunes antes de tirar uma foto, só para parecerem mais sérios. Na época, sorrir era coisa de gente mal educada. O Mar dos Sargassos não tem orla. Ele fica bem no meio do Atlântico Norte e suas fronteiras são todas naturais. São 4 correntes oceânicas. Quando você espirra, o ar sai do seu nariz a 160 km por hora. Para saber se um cranberry está maduro, os agricultores o deixam cair sobre uma superfície de madeira para ver se ele vai quicar. Só os frutos maduros fazem isso. 90% da população mundial vive no hemisfério norte. O ketchup era um medicamento vendido em forma de comprimidos nos Estados Unidos, nos anos 1800. A música mais longa do mundo foi feita para durar 639 anos, a Organ 2 ASLSP, sigla para As Slow as Possible. Está sendo tocada na Alemanha e será finalizada no ano de 2640. Não perca! Todo episódio de Friends tem a palavra Friends. Já percebeu isso? A justa é o esporte oficial do estado de Maryland, nos Estados Unidos. O designer de videogames Toru Iwatani explicou que se inspirou em uma pizza sem uma fatia para criar o Pac-Man. O verdadeiro nome do monstro das bolachas do programa Vila Sésamo era Sid. Um adulto é formado por 7 octilhões de átomos. Isso é o número 7 seguido de um monte de zeros. Só a título de comparação, há apenas 300 bilhões de estrelas na nossa galáxia. O coração da baleia azul é do tamanho de um carro pequeno e dá para ouvi-lo batendo a 3 km de distância. Os golfinhos se chamam pelo nome, aliás, por um tipo de assobio especial. Na linha do tempo, a rainha Cleópatra viveu mais perto do primeiro pouso na Lua, 2.000 anos, do que da construção da Grande Pirâmide, 2.500 anos. O plástico bolha deveria ser uma textura de papel de parede. Os cientistas colocaram 2 cortinas plásticas de chuveiro em uma máquina seladora, mas o material ficou cheio de bolhas de ar. No começo, o botão curtir do Facebook queria dizer maravilha. Você passará cerca de 6 meses da sua vida esperando o sinal vermelho do semáforo ficar verde. Divirta-se. Um relâmpago tem energia suficiente para torrar 100.000 fatias de pão. Em 1992, cerca de 30.000 patos de borracha caíram de um navio cargueiro no Oceano Pacífico. As pessoas ainda os encontram da Austrália ao Alasca. Existe uma ponte sobre uma rodovia na Holanda que foi construída só para a passagem de esquilos. Infelizmente, no máximo 5 destes animais usam essa ponte por ano. Aquele furinho que fica na parte inferior do cadeado serve para drenar a água caso ele seja exposto à chuva. O maior floco de neve da história tinha o tamanho de um disco de frisbee. Ele caiu em Montana, nos Estados Unidos, em 1887. Os galos têm protetores auriculares naturais que os impedem de ficar surdos ao ouvir o próprio canto. Os croissants, que muitos veem como um dos símbolos da França, foram inventados em Viena, na Áustria, e só chegaram à França nos anos 1830.
A maior pirâmide do mundo não fica no Egito, e sim em Puebla, no México. Se o seu cérebro fosse um computador, ele faria 38 trilhões de operações por segundo. O supercomputador mais potente do mundo tem apenas 0,002% dessa capacidade. Para trabalhar como taxista em Londres, você teria que decorar 320 rotas, 25 mil ruas e 20 mil pontos turísticos. Não vale usar um GPS. A data de validade escrita em uma garrafa refere-se a ela e não à água. O plástico pode se deteriorar com o tempo, mas a água nunca estraga. A pirata mais bem-sucedida de todos os tempos foi uma mulher chamada Xing Shi. Ela comandava uma tripulação de 80 mil homens. Uma pessoa comum olha seu celular a cada 6 minutos. Isso totaliza 150 vezes por dia. O continente africano é o único que fica localizado em todos os 4 hemisférios. Tanto o Equador quanto o meridiano primário atravessam seu território. As linhas que demarcam o meio das rodovias foram inventadas graças ao leite que vazava nas carruagens. Um cara chamado Edward Hines viu o líquido pingar no centro da estrada em 1911 e teve a grande ideia. Os incas usavam nós em cordas em vez de anotações para fazer registros. Os motoristas da NASCAR suam tanto durante as competições que podem perder até 4,5 kg em uma só corrida. O calor que seu corpo libera em meia hora é suficiente para ferver 4 litros de água. A Apple teve sua própria linha de roupas em 1986, mas não deu muito certo. As pessoas de olhos azuis podem ter o mesmo antepassado distante, já que todas têm o mesmo código genético para a cor de olho. Um australiano tentou vender a Nova Zelândia no eBay uma vez. O leilão foi interrompido na casa dos $3 mil pelo próprio site. O Monte Everest não é o mais alto do mundo. Esse título pertence ao Mauna Kea, um vulcão com 4.200 metros acima do mar. O restante fica escondido debaixo d'água. O ponto de interrogação com exclamação, que a gente usa muito para terminar frases, tem nome. Se chama interrobang. Os Doritos são ótimos para acender uma fogueira. Eles são super inflamáveis e queimam por muito tempo. E são uma delícia. IKEA é uma sigla para o nome de seu fundador. Nem vou tentar pronunciar. A fazenda na qual ele foi criado e sua cidade natal. Quando as geleiras estão descongelando, fazem um barulho alto parecido com uma fritura. O astronauta Alan Shepard foi a única pessoa a jogar golfe fora do planeta Terra. Ele fez isso na Lua em 1971, durante a missão espacial Apollo 14. As placas continentais boiam com a mesma velocidade com que suas unhas crescem. Os gatos podem ser alérgicos a humanos, mas isso tem mais a ver com o perfume ou sabonete que usam, e não com o cheiro natural. Existe uma fruta nas Américas Central e do Sul, chamada sapota preta, que tem gosto de pudim de chocolate. Antigamente, a arte era uma espécie de esporte olímpico. Entre os anos de 1912 e 1948, as pessoas competiam fazendo esculturas, músicas, pinturas e até mesmo arquitetura. As caixas pretas dos aviões não são pretas, são alaranjadas. Isso facilita a localização, caso, você sabe, seja preciso procurá-la. O bolo German Chocolate não tem nada de alemão. A palavra German, que é alemão em inglês, vem do nome do inventor do bolo, Samuel German. O céu em Marte é vermelho e o pôr do sol é azul. Isso acontece por causa da poeira do ar do planeta. O famoso chapéu dos chefes é chamado de toque e tem exatamente 100 pregas para simbolizar as 100 formas de preparar um ovo. E na França, o ovo é chamado de œuf. 60% do seu cérebro é composto por gordura. Na verdade, este é o órgão mais gorduroso do corpo. A massinha de modelar foi criada para limpar papel de parede. As placas de pare foram amarelas durante 30 anos. Em 1954, surgiu a tinta vermelha, que não desbotava, e tudo mudou. Em 2014, 2 pesquisadores que moravam a 45 minutos de distância, de helicóptero, se encontraram usando um app de namoro na Antártica. Os anéis das árvores ficam mais largos quando o clima é quente e úmido. O local habitado mais quente do mundo é Dalol, na Etiópia.
com uma temperatura média anual de 34 graus e nos picos de verão de 46 graus. A única letra que não está presente na tabela periódica é a J. Um fio de espaguete é chamado de spaghetto e uma unidade de ravioli é chamada de raviolo. Sair à francesa é o mesmo que sair de uma festa sem se despedir de ninguém. Aliás, isso é aqui no Brasil e nos países de língua inglesa. Na França, eles usam a frase sair à inglesa. Você pode queimar até 100 calorias por hora ficando em pé sem fazer nada. O uso do GPS é gratuito, mas custa 2 milhões de dólares por dia para fazê-lo funcionar. O Reino Unido tem mais tornados por área do que qualquer outro país do mundo. A praça Times Square, nos Estados Unidos, foi chamada de Longacre Square, até a sede do jornal The New York Times se mudar para lá em 1904. A palavra kimono significa coisa de vestir. Ki significa vestir e mono é coisa. O Papai Noel recebeu uma licença de piloto e os mapas aéreos do governo dos Estados Unidos em 1927. Também foi prometido que as luzes da pista de pouso ficariam acesas para ele. O Metallica foi a primeira banda a se apresentar em todos os 7 continentes. Em 8 de dezembro de 2013, o grupo fez um show chamado Freeze and All, na Antártica. Há mais celulares do que humanos no nosso planeta. A Torre Eiffel foi projetada para Barcelona, mas os catalães não gostaram nem um pouco do projeto, que acabou sendo transferido para Paris. Não há buracos de fechadura na limusine presidencial dos Estados Unidos, e só o serviço secreto sabe como abri-la. A única janela que abre é a do lado do motorista para pagar pedágio ou para conversar com os agentes do serviço secreto que escoltam o carro. A partida mais longa de cricket durou mais de 12 dias. A disputa foi entre a Inglaterra e a África do Sul e terminou sem um vencedor, pois o time inglês teve que pegar o navio de volta para casa. Já existia um voo interestadual da Qantas Airways movido a óleo de cozinha. Foi o primeiro voo comercial da Austrália a usar biocombustível sustentável. O cara que inventou o Guinness Book não conseguiu encontrar informações sobre qual era a ave de caça mais rápida e ficou com tanta raiva que criou um jeito próprio de guardar todos os recordes em um só lugar. Quanto maior for o cérebro de um animal, maior será a duração do seu bocejo. Os dos ratos são os mais curtos e os dos cães e camelos os mais longos, só perdem para os dos humanos. A pizza margherita leva tomate, mozzarella e manjericão para representar a bandeira nacional italiana. Ela foi criada em 1890 para a rainha Margherita da Itália e se tornou a preferida dela. Um coração humano bate cerca de 115 mil vezes por dia, 42 milhões por ano e mais de 3 bilhões ao longo da vida. O presidente americano Abraham Lincoln gostava tanto de gatos que uma vez deixou um felino comer em cima da mesa de um jantar formal na Casa Branca. Os e-mails de spam receberam esse nome em homenagem a um esquete sobre uma carne enlatada feito pelo grupo de humor inglês Monty Python. As letras menos usadas na língua portuguesa são K, W e Y. Só há uma chance em cada 1461 de uma criança nascer no dia 29 de fevereiro, já que essa data ocorre apenas uma vez a cada 1461 dias. O caixa eletrônico mais remoto do mundo fica na Antártica. Ele atende cerca de 1.000 residentes de uma base científica. É sério isso? Para que precisam de dinheiro lá? A Papua Nova Guiné tem mais idiomas que qualquer outro país. São mais de 820 línguas indígenas. Rei da Selva era o nome original do filme O Rei Leão. Aí os criadores se deram conta de que os leões não vivem na selva e mudaram o nome. Uma forma surpreendente de fazer sua garganta parar de coçar é coçando a orelha. Isso ajuda a acalmar a sensação, porque há um estímulo dos nervos que causam espasmos musculares na garganta. Os adesivos que vêm grudados nas frutas são comestíveis, pois a cola usada neles é diferente das outras. Mas isso não quer dizer que não é preciso lavar a fruta antes de comê-la. A menor coisa já fotografada foi a sombra de um átomo. Ela ficou presa em um detector e só depois uma câmera digital a registrou. 16 milhões de tempestades acontecem no mundo todos os anos e 1.800 delas estão ocorrendo neste exato momento.
Uma das datas comemorativas mais estranhas da história é celebrada em 3 de março nos Estados Unidos. É o dia do... E se os gatos e cachorros tivessem polegares opositores? O que você acha que eles fariam se tivessem polegares assim? Conte pra gente nos comentários abaixo. A maior árvore do mundo é uma sequoia gigante chamada General Sherman. Ela tem mais de 2.000 anos de idade e é tão alta quanto a Estátua da Liberdade ou Big Ben, e é 18 vezes mais pesada que uma baleia azul. Elvis Presley tinha cabelos loiros durante sua infância e adolescência. Aí, ele começou a achar que o visual mais escuro era mais legal e, às vezes, dava um trato em suas madeixas usando graxa de sapatos. A primeira fotografia de todas foi feita em 1826 e precisou de 8 horas de exposição. Imagine ficar sentado esse tempo todo sem poder se mexer. Para demonstrar afeto na Grécia Antiga, os homens jogavam maçãs nas moças. Se a mulher pegasse a fruta, era porque aceitava o amor do cara. E os bebês que nasciam dessas uniões geralmente se chamavam Fuji ou Gala. Não, tô brincando. A proposta original dos saquinhos de chá era tirar a erva de dentro da xícara antes de tomar a bebida. Mas as pessoas resolveram que era bem mais prático prepará-lo dentro do saquinho. A temperatura dentro de uma colmeia é quase a mesma de um corpo humano saudável. Quando as coisas esquentam muito por lá, as abelhas mudam de lugar e balançam suas asas para resfriar o local. A passagem de roupa radical é um esporte que foi inventado na Inglaterra. A ideia é levar uma tábua para um lugar remoto e passar um monte de roupas. Tá, e onde é que eles plugam ferro elétrico? A primeira montanha russa foi construída no começo do século XIX para transportar carvão morro abaixo. Aí, as pessoas descobriram que era super divertido descer a bordo daqueles carrinhos e começaram a pagar para dar uma voltinha neles. A menor ilha habitada do mundo fica no estado de Nova York e é chamada de Just Enough Room. Um quarto é suficiente, na tradução. E de fato lá só cabem uma árvore e uma casa. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo.